Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Vitor Simon e o assunto é bacana, hein? Cultura de segurança. Vitor Simon, como é que eu faço para ter uma cultura de segurança madura na empresa? Tem gente que fala que a cultura da empresa é uma cultura errada, mas a gente sabe que não existe cultura errada. Existe a cultura que queremos e a cultura que não queremos. Se houvesse uma cultura errada, talvez seria uma cultura errada, certamente é, inclusive, uma cultura criminosa. E isso é errado, né? A cultura do assédio moral, do assédio sexual, isso é uma cultura errada. Mas tirando disso, cultura é cultura. Você vê, por exemplo, em alguns lugares lá da Índia, eu acho, do continente africano, onde o pessoal coloca argola no pescoço para ficar com as mulheres, né, ficar com o pescoço. Tem outras culturas na Índia onde o pessoal cultua boi, né? O boi para eles é um deus. É cultura, não é certo, não é errado, é cultura. Mas quando a gente fala da cultura que queremos na empresa, quais passos você diria que são bacanas e que a gente pode ver rapidamente para melhorar, para fortalecer a cultura que a gente quer na empresa? Não, perfeito. Primeiramente, né, eu gosto de salientar, né, que eu vejo uma frase muito típica, né? Como que eu implemento a cultura de segurança? Eu particularmente gosto de trazer um outro viés. Você tem cultura de segurança, você só não sabe o nível que ela está. Talvez ela não seja a cultura de segurança que você deseja, né? Então você não vai implementar a cultura de segurança, você vai elevar o nível de cultura de segurança da sua organização, tá? Então o primeiro ponto é saber qual o nível de cultura de segurança da minha organização. Então a gente pode começar com um diagnóstico de cultura de segurança, que temos profissionais que realizam esse serviço, acredito que você também realiza esse serviço, né? E aí você pode mensurar, vamos assim dizer, ter dados mais palpáveis de como que está o nível de cultura de segurança da minha organização. E eu posso utilizar várias ferramentas, eu posso utilizar a própria Dupont, eu posso utilizar o Hearts and Minds, né? Que vem do Instituto Shell, já uma versão mais de Londres. Tem também dos países nórdicos, também tem. Tem várias maneiras de você saber o nível de cultura de segurança que você está, ok? Se o técnico de segurança é o técnico de uma empresa quebrada ou de uma empresa que ainda não quer investir nisso, o que você acha que ele poderia assim, observar itens básicos, feijão com arroz ali, para assim, pelo menos minimamente ele entender o que fazer primeiro? Tá, eu acho que por mais que ele não vá contratar uma consultoria, aí é a minha visão. Ele tem que ir atrás de conteúdo, ele no mínimo tem que conhecer, por exemplo, os 23 dimensões do Hearts and Minds. E ele, sim, ele pode também fazer a pontuação dele. O que são as 23 dimensões? As 23 dimensões ela analisa qual o nível da liderança na organização, qual é o nível do SESMIT, o nível técnico do SESMIT. A empresa faz benchmark, qual que é o nível de preparação e resposta à emergência da empresa. Então você tem 23 dimensões. Ele pega essas 23 dimensões e ele pode fazer aí um score dele, o que ele acha, qual que é o nível que a empresa dele está com relação a cada dimensão. Com base nisso, eu acho que já é um bom norte. Obviamente estou falando algo bem rústico, né? O mundo ideal é a gente fazer conforme a metodologia, né? Conforme uma metodologia do bom, Hearts and Minds, esse é o mundo ideal. Mas para um cara que não está numa organização que vai investir, porque é um investimento alto, né? Ele pode fazer isso, né? Então então eu estou nesse nível. O pessoal está num nível que eu tenho que chegar perto para ele colocar um protetor. Ou ele está num nível que mesmo com a minha presença, ele não vai colocar o protetor auricular. E aí com isso ele consegue saber o nível de cultura de segurança que ele está, né? Se não me falha a memória, quando a gente fala do Hearts and Minds, a gente tem o nível patológico, reativo, calculativo, né? Proativo e o generativo ou sustentável, né? Vamos assim dizer. E aí ele começa aí a trabalhar. Feito o diagnóstico, ele vai ter um monte de informação, né? E com essas informações ele vai ter que, obviamente, apresentar e alinhar com a diretoria ou com o dono da organização qual que vai ser a estratégia, o que ele vai focar naquele ano para elevar o nível de cultura de segurança aí ao longo dos próximos 3, 5 anos, né? É um roadmap, eu gosto de falar, uma visão de futuro, não vai ser para amanhã, tá? Bacana. Se a gente for dar um passo ainda mais atrás,
Se a gente for olhar, por exemplo, o estudo do Edgar Schein, existem outros elementos também mais abertos que talvez não ajudem tanto, mas se você trabalhar eles, ainda assim você vai conseguir tirar alguma coisa. Por exemplo, o Edgar Schein ele fala que a empresa, né, para moldar a cultura organizacional delas, tem valores, artefatos, crenças e heróis. Também pode ser por onde começar. O que é os heróis, né? O que a empresa valoriza? Aí você pode trazer isso para a segurança, né, Simon? Em termos de segurança, o que a empresa valoriza? O que ela está valorizando é o que ela realmente deveria estar valorizando? Aí você volta para os artefatos. O que é o artefato? Ferramenta, mobiliário, pintura, estrutura. Isso está condizente com a cultura de segurança que a empresa deseja? De repente a empresa quer uma cultura de segurança de alto nível, mas o piso é todo esburacado, o ambiente não é cuidado, vai ser difícil. Então, os valores, né, as crenças da organização. O que a liderança da empresa, principalmente, pensa a respeito da segurança? Isso é importante, né, Simon? Com certeza. A liderança, ela pensa que a cultura de segurança é inatingível, ela pensa que é um mal necessário, ela pensa que cultura de segurança é o que o SESMIT faz, né? E não é o que todo mundo faz. Então, olhando para esses itens, né? Esses itens bem básicos, valores, artefatos, crenças, heróis, né? Você já tem um desenho mínimo. A gente não passou pelos heróis. Heróis também é um item interessante. Heróis é o seguinte: o que a empresa valoriza em termos de comportamento? Por exemplo, tem empresa, quando ela para fazer aquela parada de manutenção, né, que às vezes aproveita feriado, ela fala: a gente só tem 3 dias para fazer a manutenção do maquinário todo, do parque fabril todo. É comum, infelizmente, que vira uma loucura nesse período. Com certeza. Né, o pessoal começa a trabalhar e tem empresa que ela valoriza aquele trabalhador que trabalhou 3 dias, eu disse 3 dias, sem dormir. Ou seja, para ela, esse é o herói, é o comportamento ok. Nestor, você está mostrando um exemplo extremo. Sim, mas você pode trazer isso para a realidade da sua empresa. Por exemplo, tem empresa que aquele trabalhador que faz uso do direito de recusa, ele passa a ser perseguido. E às vezes ele fala: não, eu não posso trabalhar porque o risco, nessa atividade, porque o risco é inaceitável, a gente precisa resolver o risco, depois eu vou lá e trabalho. Aí o chefe fala: não, aqui nessa equipe, quem pode ir lá? Aí um colega do lado fala: não, ele não vai não, então eu vou. Aí às vezes esse cara passa a ser valorizado e aquele que disse não passa a ser perseguido, né? Então essa é a questão do herói. Então, dando um passo mais atrás nisso que o Simon trouxe, que são os 23 elementos que são importantíssimos, se a empresa não tem dinheiro agora, se você não tem caixa para isso, se você não tem conhecimento, enquanto você busca os 23 elementos Resem-Minds que são importantes, você pode cuidar desses 4 elementos, que já vai de alguma forma também, né, Simon? Assim, a nível bem básico, ajudar a melhorar a cultura, né, Simon? Não, com certeza, né? E aí, vou utilizar o exemplo que você deu aí do herói, né? Uma munição que você terá, se você identificar que você tem muitos heróis, nesse nível que você comentou, você tem que deixar claro para o supervisor que ao mesmo tempo que esse cara é um super-herói no que tange a produção, ele é uma bomba relógio no que tange a segurança do trabalho. Então você tem que, se você identificar esses heróis, você tem que deixar claro para a média liderança, né, ou seja, coordenadores, supervisores de produção, manutenção, que seja, ó, você tem uma bomba relógio no seu time. Eu sei que você gosta, eu sei que ele performa bem, mas ele é uma bomba relógio. A chance desse cara se machucar, né, o risco é muito grande, né? Porque ele é o Superman, faz tudo, né? Dá na mão dele, é o MacGyver, né? Ele vai dar um jeito, não importa como. E o supervisor, ele conta com essa pessoa. O que ele não conta é que talvez ele tenha que ligar para o familiar e avisar que o super-herói, infelizmente, sofreu um acidente fatal e não vai mais voltar para sua família. Então, pode até utilizar esse exemplo que eu estou dando para tentar sensibilizar o supervisor, porque uma coisa que eu gosto de falar nos treinamentos, eu prefiro me indispor com o Nestor e dormir com a cabeça tranquila no meu travesseiro do que deixar quieto, depois eu falo com ele e depois saber no outro dia que infelizmente eu perdi o Nestor. É verdade, é duríssimo isso.
E tem uma coisa assim tão triste, Simon, que a gente vê, às vezes a empresa valoriza o herói e enquanto o cara está performando sem ter acidente, ele é o herói, ele é valorizado. Tem empresa que esse herói chega até a ter moral com o presidente da empresa. Mas aí, se esse cara sofre um acidente, aí ele passa a ser o cara que cometeu um ato inseguro e pode ser perseguido. Por exemplo, no Sul, aconteceu um exemplo que ilustra bem isso. Um trabalhador lá, trabalhando no frigorífico, ele, por ser o cara que desossava, lá cortava com mais rapidez, ele performava tão bem que ele ganhou prêmios lá naquela unidade. E chegou ao ponto até dele conhecer o presidente da organização, uma multinacional. Caramba. Então o cara era super valorizado, etc, etc. Um belo dia, esse cara corta o tendão do próprio pé. E aí, foram fazer a análise do acidente, o que eles descobriram? Que esse cara, ele cortou o tendão do próprio pé, porque na verdade ele levava a faca para molar em casa. Ele não acreditava que a molagem da empresa era o suficiente, então a faca dele era a que mais cortava. Nossa. Só que para isso ele quebrava, olha que coisa, Simon, ele quebrava uma regra da empresa, levava a faca para casa. E por isso que ele performava tão bem. Por isso que era ele a melhor faca também. de todas. Era a melhor faca de todas. E aí o time de segurança ficou maluco, falou, e agora, o que a gente faz? Se a gente punir ele, a gente vai estar punindo um cara que até pouco tempo tinha acesso ao presidente da organização. Sim. Se a gente deixa ele impune, talvez a gente está dando um exemplo para os outros de que é ok levar a faca para casa. Mandando um sinal claro para todo mundo que a segurança não é importante, que a produção é mais importante nesse sentido, né? E é muito difícil. Dilema, né? Como é que eles resolveram esse dilema em Finestor? Essa empresa em questão, o que eles fez? Eles melhoraram bastante a amolagem de faca deles na organização e eles permitiram que qualquer trabalhador amolasse a sua própria faca. Então, levar a faca para casa não pode. Mas você pode trazer a peça que você gosta de amolar a sua faca e você mesmo pode fazer a amolação da sua própria faca. E aí resolveu esse problema. Enfim, não puniram o trabalhador, porque eles perceberam que era ele fazia isso para melhorar a produtividade, então não seria justo punir ele, né? E liberou que todo mundo amolasse a sua própria faca, resolveu o problema, não perseguiu ninguém, não demitiu ninguém, enfim, acabou tratando o adulto como adulto, né? Eu gosto muito, assim, de quando a empresa trata o adulto como adulto, né? Sim, é bacana, porque às vezes o cara só é herói até ele não sofrer acidente. Sofreu um acidente, ele vira uma criança. ele né? sai do alto nível e vai abaixo de zero, né? Exatamente. Complicado. Bom, Simon, bacana demais, você falou sobre o diagnóstico, mas aí a partir do momento que é feito esse diagnóstico, seja, né, o Hearts and Minds, ou seja, olhando esses 4 elementos básicos que a gente citou, o que ele pode fazer depois? Ele vai fazer um plano de ação? Ele pode fazer um plano de ação sem envolver a liderança, ou ele deve envolver a liderança? Como é que você vê de caminho para isso? Minha visão é que a cultura de segurança deve ser, sim, top-down. Eu brinco que não é bottom-top, né? É top-down, ou seja, né, de cima para baixo. E é muito estratégico, por mais que o pessoal fale, mas você pode trabalhar com os funcionários. Sim, claro que você pode. Mas se você não convencer o cabeça, uma hora vai acontecer uma decisão que ele vai falar, não, é isso que tem que fazer. Não está alinhado isso comigo. Então, apresentar para a alta direção esse diagnóstico. Né? Eu tenho certeza que vão sair frases fortes nesse diagnóstico, porque um diagnóstico ele tem entrevistas, né? Então provavelmente você vai ter muito subsídio para apresentar de maneira inteligente, né? Para a alta direção e mostrar, é assim que eu quero trabalhar, para elevar o nível de cultura de segurança da sua organização. Vamos trabalhar dessa maneira? Vamos, beleza. Aí você vai descendo. Bom, então agora eu vou trabalhar no time de supervisores, no time de gerentes, de coordenadores e deixar eles com aquele senso de dono e vou começar a cascatear todo o meu plano de ação, se assim for. Estou falando de liderança, né? Mas a estratégia principal é apresentar o diagnóstico, apresentar o plano de ação que você desenhou para a alta direção, validar. Provavelmente não vão validar 100%, mas em cima do que validou você já tem uma perspectiva de qual que é a visão da sua alta direção com relação à segurança, você já pode planejar um trabalho futuro em cima daqueles gaps e o que ele aprovou, trabalhe naquilo. Qual que é o problema? E se não faz sentido nenhum, esclareça.
porque não faz sentido nenhum. Se mesmo assim ele quer que você implemente só aqueles 30%, trabalhe com os 30%, porque ele te deu 30%. Né? Melhor que nada. E você vai trabalhar os 30%. Talvez você desempenhando bem aqueles 30%, exatamente, você consiga aumentar o score. E aí é aquele negócio, se o Nestor é o diretor da empresa, quando você vai implementar para os gerentes, você fala, ó, isso aqui foi validado com a diretoria, o Nestor Neto está endossando esse plano de ação que a gente está fazendo na organização, e eu e ele contamos com a participação e cooperação de vocês. E aí o negócio começa a funcionar. Então, bacana. Resumidamente é assim, né? Obviamente não são flores, mas a estratégia é essa, não muda. A gente vê, às vezes, em alguns diagnósticos que é feito na empresa, um profissional faz, não boa intenção, inclusive, mas aí ele começa a dizer, enfim, no diagnóstico dele apenas diz que tudo na empresa está errado. Você acha que um diagnóstico assim vai ser bem visto pela liderança? Com certeza não. Inclusive, se você me permite, eu volto até um passo atrás, que eu já vi isso e é um conceito que a gente tem que quebrar. O técnico de segurança vai fazer auditoria, ele só vê pontos negativos que estão em não conformidade. Não é possível que não tenham coisas boas na organização que você trabalha. Então, o que é muito importante? Você vai fazer uma inspeção na ferramentaria, você fala, depois apresenta, eu achei 10 não conformidades, mas eu vi coisas muito positivas na sua área, Nestor. Isso aqui, esse controle que você faz é muito bacana, essa sinalização está muito legal. E aí sim, mas eu encontrei essas oportunidades de melhoria. E aí você mostra as 10 oportunidades de melhoria que você apresentou, levantou. Então acho que é muito importante você também ter essa ótica para o bem, né? Não só não compliance, que depois de um tempo o TST ele fica condicionado a só achar não conformidades, né? E esquece das coisas boas que já tem. E o que já tem e é bom e funciona, vamos melhorar. Bacana, bacana. Eu acho importante mais isso, né? Valorizar. Na sua forma de trabalhar, você acredita que é melhor colocar as coisas boas no início, depois, ou você prefere ser aquele profissional que mostra uma coisa boa, uma ruim, uma boa, uma ruim? Qual que é o seu estilo? Normalmente a gente coloca as boas primeiro e depois a negativa, né? Mas eu acho que vai muito do amadurecimento da organização, né? Onde eu trabalho, o pessoal recebe muito bem críticas e vem como oportunidade de melhoria, não vem como um problema que eu tenho com o Nestor, né? Eles não, o Vitor veio aqui, ele enxergou várias oportunidades de melhoria, eu gosto de falar oportunidade de melhoria, né? Ao invés de não conformidades, e vamos trabalhar. Então, eles pedem que a gente esteja, inclusive, próximo da operação, porque é mais um olho para eles. Então, graças a Deus eu tenho uma oportunidade boa de estar numa empresa boa, que a visão dos gerentes é bom esse cara levantar essas coisas para mim, porque eu não vou ser pego de surpresa. Bacana. Maravilha. Bom, a gente bateu aqui um papo com o Vitor Simon, né? A gente já fez até a hora do cascalho dele, a gente vai colocar aqui agora. Quer deixar mais alguma dica final sobre cultura de segurança para a galera? Sim, busque informação, né? Cada dia mais a gente tem informação no Google, né? Nas redes sociais, no canal do Nestor, eu também tenho algumas questões de cultura de segurança, e busque também bibliografias internacionais, né? Já é uma oportunidade de você aí ir treinando o seu inglês, né? E aí já pulo para a carreira, não tem como, eu acabo falando de carreira. Eu só estou na posição que eu estou hoje graças ao inglês. Então eu estou numa empresa multinacional, né? 95% da minha carreira foi em multinacionais. Graças ao inglês, ele me colocou em posições diferenciadas, e é muito importante o profissional ter acesso ao inglês, não somente por carreira, mas também por conhecimento, porque você acaba bebendo água limpa, né? Então você pega conteúdos lá de fora, não fica esperando ter uma tradução para você ter acesso a isso. Então, são duas dicas aí que eu queria deixar. Maravilha. Bom, é isso aí, galera. Então agora nós vamos para a hora do cascalho e ele vai terminar com outro fundo aqui. Vai mudar tudo agora, você vai ver aí. Nós estamos fazendo as coisas com elas acontecendo, como diria o Cosmo Palácio.
primeiramente eu gosto sempre de apresentar o meu conteúdo gratuito, tá? Então eu tenho um e-book, né, como alavancar sua carreira na área de segurança do trabalho, que é gratuito. Vou deixar o link aqui também para o pessoal baixar gratuitamente. Tem uma planilha de gestão SST, tá? Que também é gratuita. E aí eu aproveito a oportunidade. Tem gente vendendo essa planilha, tá? Ela é gratuita, tá? A minha planilha é gratuita. Você pode ter acesso a essa planilha. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu também desenvolvi o curso Acelerador de Carreira e um curso Master Safety Culture, que é de cultura de segurança, tá? Só que eu abro em alguns momentos do ano, não é sempre que esse curso fica aberto. Tá? E se você quer me seguir nas redes sociais, no Instagram é Vitor Simon BR, tá? Se você digitar Vitor Simon no Google, já vai ter lá o meu site principal e você vai ter acesso também às outras plataformas que eu estou presente. Maravilha! Obrigado, Simon. Obrigado. Prazer novamente estar aqui com você. Fico muito feliz dessa oportunidade. Vamos se falando. Um abraço a todos aí e fiquem bem, fiquem em segurança. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui na FISP, então as coisas estão acontecendo aqui. O pessoal passando aqui. Olha que maravilha aqui, ó. Aí, ó. Pessoal aí. Isso aqui, as coisas ao vivo. Ó. Vamos dar a volta, ó. Aí. Ó, vamos terminar com eles aqui. Dá tchau aí, pessoal. É isso aí. Falou.